E eu e a Mari, a gente se conhecia um pouco. Isso é uma pergunta ótima que fizeram. O que a gente pensou um do outro quando a gente se conheceu? Como a Isa era colega da Isa, colega da Mari, e super minha amiga, a gente às vezes se cruzava, assim, né? Em alguns momentos. Em alguns poucos momentos a gente se cruzava. Eu sabia que o Léo existia, porque a Isadora sempre falava, esse jaleco é de um amigo meu que fazia faculdade antes. Eu, mas quem é esse maldito amigo que fazia faculdade antes e tinha largado? E aí eu sabia que o Léo existia, mas não convivia. E uma vez eu tava num café com a Isadora, na Cidade Baixa, e o Léo ia chegar pra pegar uma coisa. Esse que chega o Léo, com uma capa longa, um guarda-chuva vestido de velho, uma cara de cu, cumprimentou a Isadora, me ignorou, que estava na mesa, mal educado, né, por cima. Não lembro disso, não lembro. E aí ele foi embora depois e eu pensei, que guri bem nojento, credo, cara, que guri nojento. E aí nunca mais eu falei, nunca mais vi, né, nunca mais te vi. Tanto que eu não lembro de ti na minha formatura. Não, e daí depois, daí aconteceu isso foi o quê? Em 2008. 2007, é. Não, 2008 eu acho que foi. 2008. Daí em 2010 elas se formaram. E daí na formatura delas, elas fizeram uma festa juntas. Só as duas. Eu fui na festa, só que daí era meio dividido, os amigos da Mari, os amigos da Isa e tal. E daí eu vi a Mari e eu pensei, bom, é a formatura dela, eu conheço ela, vou lá. Conheço, caralho. Cumprimentar, né? Vou dar parabéns, afinal a gente tá na mesma festa, enfim, ela também é formanda. Vou lá dar parabéns. Venci a minha vergonha, a minha timidez, a minha preguiça de me comunicar com as outras pessoas. E fui. E ela parada. E eu caminhando reto. Quando eu cheguei assim, ó, parabéns! Ela se virou e foi embora. E me ignorou completamente. Mas como é que eu ia adivinhar que tu, asqueroso, ia vir me dar parabéns? Nunca ia adivinhar, hora bolas. Ai, coitado, eu não lembro disso, não lembro mesmo. Deu boom, mas ela é realmente um mal educada, porque ela me viu vindo, caminhando em direção a ela, e resolveu fugir na maior cara de pau. Ou seja, gente, a impressão que a gente teve um do outro foi a mesma que muitos tiveram quando viram o primeiro vídeo quando nosso. viram os nossos primeiros vídeos. Que gente asquerosa. Mas a gente é assim por vergonha, gente. Eu sou mega tímida também. A gente passa por mal educado. Que horror. Mas eu sou tímida. E eu sou tímida e sou preguiçosa, assim que nem tu. Sabe? Sim, se eu vejo um semi-conhecido na rua, eu vou atravessar a rua, é óbvio. Eu sou ótima em fazer que não olhei. Eu vou indo assim, tipo, como se fosse um cavalo. Ai, não vi, que engraçado. Então, eu e a Mari, a gente começou a trabalhar juntos. Não, daí depois disso da formatura, a gente se encontrou mais algumas vezes, foi mais amigável. Uhum. A Isa te chamou pra ir numa gravação do gastronomismo. Depois eu fui ajudar vocês num jantar. Daí depois a gente fazia os jantares também, na época do gastronomismo. Fazia uns jantares temáticos. E a gente fez um sobre bossa nova. Uhum. E não foi nesse que eu fui. Que eram vários pratos, assim, cariocas, ou que lembravam pratos preferidos do Tom Jobim, do Vinícius e tal. A gente fez um jantar pra várias pessoas. E a Mari foi ajudar a Isa na cozinha. E daí que a gente trabalhou juntos pela primeira vez nesse evento. E a gente se deu bem, assim. Sim, foi ótimo. E daí depois, então, a gente chamou a Mari pra trabalhar com a gente. E a gente fez o gastronomismo juntos por mais uns anos. A gente teve a ideia de começar o banquete, porque a gente queria fazer um outro tipo de conteúdo e outro tipo de receita que atingisse um outro público. Porque o gastronomismo já tinha muito um formato e um conceito de receitas um pouco mais rápidas, de coisas assim, diferentinhas, mas que dava pra fazer em casa no meio da semana. Que tinha sempre um pulo do gato. Um pulo do gato, pra ser mais rápido. E isso é muito legal, e eu acho que tem um público pra isso. Só que a gente queria atingir um outro público e fazer um outro tipo de coisa, que eram essas receitas mais trabalhosas, que tu faz no final de semana, que tu perde um dia inteiro na cozinha, porque a gente gosta dessa função, assim, de estar envolvido nisso. Pra gente cozinhar não é um meio pra chegar na refeição, e sim é um processo de curtição e que é até mais divertido do que comer. Muitas vezes que eu cozinho eu não tenho vontade de comer no final. E é sempre aquela história, demorei 3 horas pra fazer e 5 minutos pra comer. Sim, mas na verdade demorou 3 horas e 5, sabe? E foi assim que surgiu o banquete. A gente resolveu então fazer o canal.
A gente começou aos pouquinhos, assim. A Isadora falou, acho que vocês então deviam começar um canal, porque a gente, tipo, sempre tinha uma coisa assim, vamos fazer desde o início. E a Isa, não, gente, não vamos fazer desde o início, porque não é assim. E a gente começou a se dar conta que realmente não já tinha um formato fechado, já tinha esse público que esperava que fosse uma coisa um pouco mais rápida e mais prática. Isso eu lembro, a gente tava em Garopaba gravando um pastel de camarão e eu e a Mari a gente queria, não, Isa, pelo amor de Deus, deixa de ser preguiçosa. Tu vai fazer a massa do pastel, não vai comprar uma massa pronta de pastel pra ensinar um pastel de camarão, qual é a graça? E daí, no fim, a gente fez o vídeo, convencemos ela a fazer a massa de pastel. Pobre Daisy. E o que aconteceu foi que ficou realmente fora do que as pessoas esperavam e fora do formato que tinha e do que já estavam acostumados. Sim, no fim, a Isa tinha razão, não tinha condições de fazer aquilo ali naquele momento, né? Daí a gente começou o banquete, a gente escolheu esse nome justamente por isso, porque o banquete remete a essa coisa de um monte de gente na cozinha, um monte de gente numa mesa. Um monte de gente envolvida. Uma função, assim mesmo, né, em torno da comida. Então, por isso que a gente quis chamar de banquete, até a gente pensa que tu não precisa ter uma mesa gigantesca com uma toalha branca e velas douradas e não sei o que para ser um banquete. O banquete é quando tu te dedica para aquilo, tu te coloca inteiro na cozinha e faz uma coisa para as pessoas que tu gosta, junto com a tua família, ou junto com os teus amigos, e depois todo mundo desfruta dessa refeição juntos e fica horas. Eu acho que é principalmente quando tu coloca uma preocupação naquilo, né? Tipo, que tu vê que existiu uma preocupação e um amor e uma dedicação àquilo. Então não importa se são 500 pratos, se são o que é, não importa. O que importa é exatamente esse sentimento, eu acho. Tu pode fazer uma galinhada ser um banquete se tu colocar a dedicação que ela merece naquilo ali. Exato. Aí o gastronomismo cresceu muito, nos dando vários trabalhos e principalmente aparecendo muitos trabalhos de marcas fora do canal, que a gente começou a produzir de várias outras coisas. E isso acabou nos tomando um tempo absurdo. E pra quem segue o gastronomismo notou, foi em 2014 isso, final de 2014, a gente ficou um bom tempo sem produzir conteúdo pro canal, porque a gente tava sem tempo nenhum. A gente dedicava nosso tempo, obviamente, pra esses outros trabalhos que nos davam uma renda. E daí o que aconteceu foi isso, que a gente começou a abandonar o canal, o gastronomismo, a gente não conseguia mais produzir para o gastronomismo, a gente produzia para um Instagram de uma marca de pão, para uma outra marca de não sei o quê. Sim, como produtora mesmo. Como produtora. E esses trabalhos começaram a crescer, e a gente não estava dando atenção para o gastronomismo. E que ele poderia seguir sozinho e caminhar com as suas próprias pernas e ter patrocínio dentro do gastronomismo que fizesse ele ser rentável, sem depender de outras coisas. Então, eu trabalhei com uma produtora, eu fiz um trabalho como freela para um canal de uma marca de sapatos e trabalhei com uma produtora de Porto Alegre, a MP4, que fazia canais de YouTube. E daí a gente começou a conversar sobre gastronomismo e a gente passou a produção para eles. Então, eles conseguem se dedicar mais para isso, especialmente a Isa consegue se dedicar só para o canal dela, para as receitas, para as coisas que vão ser no gastronomismo, sem ter que se preocupar com outras coisas. E o banquete a gente continuou tocando porque ele tem um processo de produção muito mais rápido e fácil, que a gente vem aqui para fazendo no final de semana e grava no final de semana uma temporada inteira. E depois o Eduardo edita, enfim. As pessoas perguntaram também se essas pessoas todas que trabalham com a gente, que a gente mostra no Snapchat, se é só para o canal Banquete. Não, tem uma das pessoas que é só para o Banquete, mas todas as outras são para esses trabalhos que a gente faz como produtora e que nos possibilita também fazer diferentes coisas e produzir diferentes tipos de conteúdo com diferentes linguagens e conceitos, o que é muito divertido. Então a gente, a partir daí, começou a se dedicar mais para o banquete e começou a se dedicar para esses outros trabalhos. E começou a crescer muito. E então começaram a aparecer, a gente começou a contratar mais pessoas, por isso que vocês viram esse bando de gente. E aí a gente tem uma produtora hoje em dia, eu, o Léo e o Greg, junto com a gente. E mais esse povo todo que nos ajuda todos os dias, convivendo, todo mundo bem grudadinho. Pessoas maravilhosas. E também nos perguntaram sobre os vídeos da Tastemade. E sim, a gente está produzindo vídeos para a Tastemade no Facebook
Instagram, enfim. E também teve as temporadas que a gente fez pra Taste também, que a gente produziu, que foi a Yara, que foi, na verdade, o nosso primeiro trabalho como produtora mesmo, assim. Entre nós, né? Entre nós três, que foi em Paris, o primeiro. Se vocês não assistiram, vale a pena, gente, é lindo demais. Foi um trabalho que nos dá orgulhinho, assim. É, muito legal. Que a gente gosta muito. E a partir daí, não paramos mais. Não é mesmo? É mesmo. E o banquete ainda, ele não sobrevive sozinho, pobrezinho. A gente teve marcas que nos procuraram, mas a gente achou chato pra caralho, a gente não concorda com algumas coisas e algumas coisas a gente não quer que seja vinculado, né? A gente. Não, o banquete pode ter patrocinadores e vai ter algum dia, mas por enquanto a gente tá achando legal que o banquete não tenha nenhum patrocinador e que a gente não monetize no YouTube do banquete, porque nos deixa mais livre e a gente consegue exercitar outras coisas fazendo para os canais das próprias marcas e para outros canais também. E em outro estilo, né? Em outro estilo e tudo mais. Mas quando tiver algum patrocínio, vocês podem ter certeza que é um troço que a gente acredita muito. E com certeza usa, sabe? Porque é isso. Não vai ser nada. Se o Zafra quiser nos patrocinar. Maravilhoso. A gente já faz muita propaganda de graça pro Zafra. E o que mais que perguntaram? Tem aquela pergunta de São Paulo. Sim. Isso me surgiu até, inclusive. Várias vezes, né? Fizeram uma pergunta se a gente já pensou em se mudar para São Paulo. Eu acho que realmente São Paulo tem muito mais oportunidades para quem está trabalhando com YouTube, para quem está trabalhando na internet. As coisas acontecem lá. Mas eu adoro Porto Alegre. E aqui perto de Porto Alegre, onde a gente está agora, é Camaquã, que fica 1h30, que é onde é a fazenda, que é onde a gente grava. E que eu amo também vir para cá. Eu não sei, a gente considera a possibilidade de mudar para São Paulo, mas eu ainda sou muito apegado às coisas daqui. E eu acho que todo mundo que começa a dar certo em Porto Alegre se muda para São Paulo e reclama que nada acontece em Porto Alegre. É que nada acontece em Porto Alegre porque não acontece, né? Não, porque as pessoas saem. Não, mas por mais que tu tente dar certo, nada acontece em Porto Alegre. Eu já gostei muito mais de Porto Alegre. Hoje em dia eu tenho pavor de Porto Alegre. E eu queria muito pra São Paulo. Eu adoro São Paulo. Adoro São Paulo. São Paulo, my love. São Paulo, my love. A gente, quando vai pra São Paulo, a gente ama, vai dizer. É a ótimo. A gente vai ficar, eu vou vir pra cá, cara, vou vir pra cá. Porque realmente tu tem a impressão já nítida que as coisas acontecem lá. Mas é que também Porto Alegre, olha, eu tô com essa situação meio assim com Porto Alegre, porque o Porto Alegre anda abandonado, né? Ultimamente. Ultimamente, Porto Alegre anda muito difícil nos últimos anos. E isso tem me deixado um pouco #chateado. Então, sim, a possibilidade de a gente ir pra São Paulo existe, com certeza. Mas o que a gente não quer é ir pra São Paulo passando trabalho. Porque a gente já passou uma trabalheira aqui, sabe? E a gente já tipo, não passa trabalho aqui. Não queríamos ir passar trabalho de novo. Apenas isso. Outra pergunta que fizeram muito é sobre a fazenda aqui onde a gente está gravando, de quem é essa casa, qual é a história dela, se a gente aproveita ingredientes aqui. Então essa era uma fazenda que era uma casa de final de semana dos meus avós, quando os meus tios eram pequenos. E daí, enquanto as crianças eram pequenas, eles vinham passar os finais de semana, os verões aqui, que fica a 15 minutos da cidade onde eles moravam, que é Camaquã. Então depois que as crianças cresceram, meu avô continuou criando gado aqui, tem um caseiro que mora, mas não usaram mais a casa. E daí a casa ficou abandonada, fechada por muitos anos. E a gente resolveu recuperar, assim, eu e o Greg, a gente vinha de vez em quando pra cá, e a gente resolveu fazer nosso casamento aqui. Então, pro casamento, a gente deu uma reformada na casa. Pintou parede. Deu uma arrumada no jardim. O casamento foi tudo a gente que fez, eu, o Greg, a Mari e a Isa. Uma trabalheira do cão, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. E é super bom vir pra cá, eu amo, um dos lugares que eu mais me sinto bem no mundo, assim, porque tem uma calma, a gente acorda de manhã, é aquele silêncio. Né, Mari?
Um monte de mosca, mosquito. Calor, eu tô assim, ó, brilhando já, gente. E daí perguntaram também sobre o processo de gravação, quanto tempo a gente demora pra filmar uma receita. E a gente, em geral, faz cada temporada em 3 ou 4 dias, que a gente vem pra cá, tipo, na quinta e fica até o domingo. Depende, essa temporada normalmente tem 8 episódios ou 6. Mas é rápido. É super rápido. Porque a gente já tem uma dinâmica, assim, muito... Aí você leva pra fazer receita, daí eu fui gravando, bota aqui, bota ali, É como se a gente estivesse realmente cozinhando, não tem muita pausa. E vai fazendo, vai gravando e fazendo. Então a gente grava umas 3, 4 receitas por dia. E depois a gente grava as cabeças. A gente falando, né? Falando, né? Então acho que é isso. Acho que a gente deve ter respondido todas as dúvidas que vocês tinham sobre como a gente se conheceu, o que a gente estudou, como que a gente criou o banquete, como que a gente trabalha hoje em dia. Então esse é o vídeo da história do banquete. A história de nossas vidas. E daí no próximo vídeo, semana que vem, vai ser respondendo as perguntas que vocês já fizeram sobre mais nossos gostos, o que a gente gosta mais. Umas coisas mais pessoais, né? Mais específicas. Específicas. Tchau, gente! Então é isso, muito Adoramos obrigado essa função. por terem assistido até agora. E até logo!